Houveram alguns problemas no ensino fundamental, problemas de questão de bullying mesmo. Por eu ser muito pequeno, eu era tipo, sempre o menorzinho, sempre, e o mais novo. Então as pessoas faziam tipo, bullying comigo, tipo, exigiam que eu fizesse alguma coisa, aí ameaçavam te bater, entendeu? Aí chegou uma hora que eu tive que falar pros meus pais, daí que, né, eu falei assim, não dá, né, eu falei assim, eu quero continuar a vida sozinho. Fazer a identificação de um superdotado não é algo complexo, mas demanda muita cautela, cuidado e conhecimento. A superdotação é caracterizada pelo alto desenvolvimento de algumas habilidades de um indivíduo. Baseado em uma longa história de estudos sobre a habilidade humana, uma pessoa com superdotação possui um QI, o quociente de inteligência, acima da média padrão, que seria de 91 a 110 pontos. De acordo com o psicólogo francês Alfred Binet, criador do teste para o cálculo de QI, um superdotado pode apresentar facilmente um QI acima de 127 pontos. Porque a gente vê muito facilmente que a criança começou a evoluir e o ritmo dela é muito maior. Então, quando as crianças estão começando a falar, estão começando, tem dificuldade às vezes de articular ou de ter os domínios pessoais ainda vencidos, é muito da própria criança. Então, a gente vê esse desenvolvimento ou para a linguagem ou para alguma outra competência, mas assim, nessa fase a gente vê uma grande precocidade. As crianças, de um modo geral, elas têm um tempo previsto para sentar, para falar, para caminhar, engatinhar, caminhar e etc. Né? Então, se espera que uma criança esteja andando por volta de 1 ano e 2 meses, um ano e meio talvez, né? Isso é comum, que a criança às vezes demore um pouquinho mais, um pouquinho menos. A criança superdotada, dependendo do seu desenvolvimento, ela pode apresentar, por exemplo, esse desenvolvimento motor muito precoce. Então, ela vai andar muito cedo. Na fala, a questão cognitiva, a compreensão da criança, ela vai demonstrar uma compreensão das coisas muito cedo. Eu conheci o que é superdotação em 2005. E daí fiz as avaliações, na época eu tinha 6 anos. E daí deu o resultado que eu tinha as habilidades, que eu era um jovem superdotado, uma criança, né? E que sugeriu uma aceleração de ano. Então foi assim que o mundo começou a se abrir, podemos dizer assim. Aí o resultado, eu fui acelerar, acabei sendo acelerado no meio do ano. São certos traços que são característicos das crianças inteligentes. Então, das crianças ou dos adultos, existem diferenças pessoais acadêmicas, de formação, de cultura, de educação, de meio social. Mas todas as pessoas inteligentes têm uma espinha dorsal de características que elas praticamente se repetem. E dentro da inteligência, nós já temos a teoria da inteligência múltipla, que nós já temos classificadas 8 inteligências separadas, segmentadas, como segundo Gardner, né? Nós normalmente já investigamos quais são as inteligências predominantes dessa pessoa. Existem alguns comportamentos que são estudados para entender e levar a melhor informação sobre a pessoa com superdotação. De acordo com um dos maiores estudiosos sobre o tema, Joseph Renzulli, criador dos Anéis de Renzulli, esses comportamentos resultam em 3 conjuntos de traços: habilidade acima da média em alguma área do conhecimento, o comprometimento com as tarefas e a área da criatividade. Porém, existem outras características que não são estudadas e nem avaliadas que diferenciam uma pessoa com superdotação das outras. Hoje a gente vê que a diferença de intensidade, tudo é muito numa pessoa superdotada. Criança ou adulto, eles são sempre muito intensos. Então as duas palavras que a gente classifica muito hoje é intensidade e sensibilidade. Então pessoas superdotadas são extremamente intensas. Mas intensas não é assim, tem expansões, tem surtos, não é isso. O organismo funciona intensamente. Então, às vezes, o metabolismo é extremamente mais acelerado. A função cerebral de uma pessoa mais inteligente, ela é diferente na velocidade e a estrutura cerebral nas suas células também é diferente. Então, a gente tem que pensar assim, não tem mais neurônios. Os neurônios são mais ou menos aquele padrão que todo mundo tem. 3, 4 bilhões, não sei das quantas. Agora, o que se faz são conexões cerebrais mais rápidas, e essas conexões mais rápidas fazem um enorme crescimento das células gliais, das células auxiliares do cérebro.
E, logicamente, essas células auxiliares, como elas dão um campo muito fértil, muito bom de trabalho para o cérebro, eles fazem uma densidade na bainha de mielina que faz esse transporte de informações nesse processo eletroquímico do cérebro. Então a gente vê que a estrutura cerebral é diferente e a estrutura metabólica também é diferente. Então quando você diz assim, uma pessoa é inteligente, não, ela não é só inteligente, ela é diferente. Então o que eu gosto que a gente pontue é que a pessoa inteligente, ela não é melhor nem pior do que ninguém. Ela é diferente, ela funciona diferente. O teste de VISC, por exemplo, que é um teste que mede a inteligência, ele vai avaliar muito bem as áreas da lógica, lógico-matemática, da linguagem, áreas acadêmicas, mas ele não vai avaliar comportamentos de liderança, comportamentos que demonstrem essa questão de preocupação social, que podem também evidenciar comportamentos de superdotação. Então, uma criança que vê um cachorro na rua abandonado e ele sofre, ele chora, ele passa dias pensando naquilo e ele começa a elaborar possibilidades de solucionar um problema social. Isso também é algo que nós temos que observar nas nossas crianças, porque isso não é avaliado por meio de teste. Bom, assim, na questão das matérias que eu tinha mais aptidão, há uma questão de, não é regra assim, mas eu ia muito bem na parte de matemática, física e química, as 3 disciplinas de exatas. Mas, entretanto, em biologia, língua portuguesa, redação, eu sou tenebroso, assim, eu tenho uma dificuldade assim, estrogonófica muito grande, dificuldade intensa. História, geografia, eu tive que estudar sempre para acompanhar o ritmo. Então, assim, essa questão de que, assim, é sempre bom na escola, isso não é bem verdade. Essa questão de que é um gênio, é bom em tudo, isso também não é verdade. Então, a superdotação, ela tem seus pontos fracos e seus pontos fortes. Você tem que explorar seus pontos fortes e saber domar esses pontos, assim, a melhorar, saber crescer. Às vezes não tem muita vontade de interagir socialmente, porque não é que o superdotado tenha dificuldade de interação social. Ele tem uma seletividade. Então, se ele estiver junto com a sua faixa etária, geralmente a coisa não dá muito certo. Então, ele tem que procurar de um nível mais alto, intelectual, onde ele se sente mais confortável. Uma criança superdotada normalmente procura convivência com adultos ou com crianças mais velhas. E isso no adulto também, a gente vê essa seletividade de procurar pessoas com quem eu tenha uma similaridade de pensamento. Então, às vezes ocorre essa confusão de, a pessoa vai bem, então superdotado. Não é bem assim. Ou a pessoa diz, não vai bem, e ela só tem algum outro problema. Às vezes a pessoa tem déficit de atenção também. Ela é uma pessoa hiperativa, só uma pessoa bem hiperativa. Então é muito difícil fazer essa detecção de diferenciar, esse é um bom aluno, é um superdotado, quando você está na atitude de professor. Então esse trato é bem difícil de fazer. A palavra superdotação começou a ser utilizada para identificar indivíduos que se enquadravam em uma faixa superior da população em um teste de inteligência geral. Ainda, a definição de superdotação não é unitária e existem 2 características que são as mais estudadas. A superdotação acadêmica, facilmente medida por testes de habilidades cognitivas, e a superdotação criativo-produtiva, ligada ao desenvolvimento de pensamentos, soluções, materiais e produtos originais, desenvolvidos para impactar uma ou mais audiências. Então, minha mãe foi levando isso muito bem, assim, de forma bem positiva. Não teve conflitos por isso. Só que daí a minha mãe começou a entender mais como cada pessoa tem seu jeito, tem suas características, tem suas peculiaridades. Isso ela não via, ela achava que os filhos eram iguais, assim. Então, não que eu tivesse ganhando algum favoritismo com isso ou não. O que a gente precisa justamente é dar a possibilidade dele ir um pouco mais rápido ou dele se adequar à faixa intelectual dele. Então, no superdotado, a gente não pode pensar em número de aniversários. Tem que pensar intelectualmente como é que ele está e aonde ele se encaixa melhor. O que ele já venceu desses desafios acadêmicos, né? Hoje nós defendemos que esse estudante que consegue aprender rápido, ele tem que continuar sendo nutrido e você tem que dar mais condições para ele ir além. É como se eu fosse alimentar uma criança
e ela precisasse de nutrientes mais fortes e eu continuasse dando somente o leite comum para ela e deixasse de dar outros alimentos. Então o desenvolvimento dela ia ficar aquém do esperado. O estudante superdotado é essa criança que tem um cérebro que está em desenvolvimento e o desenvolvimento é rápido. E nós precisamos nutrir com a mesma rapidez esse cérebro para que ele se desenvolva dentro da sua potencialidade, da sua necessidade. O que às vezes alguns problemas, algumas confusões que ocorrem é, por exemplo, o perfil do aluno, assim. O aluno, às vezes, na escola, geralmente o superdotado, ele via de regra, não é um perfil ativo. Ele é um perfil que se perde um pouco, que se desconecta. Não é que ele se desconecta por se desconectar, assim, é porque ele já se conectou e já fez sua contribuição. Então, comigo era acontecer isso. Eu, por exemplo, eu fazia todas as atividades rapidinho e fazia arruaça na sala, porque não tinha nada para fazer. Na época, eu falava, não tinha nada, eu falei, o que eu estava fazendo? Eu fazia arruaça, achava que eu tinha déficit de atenção, que eu ficava se perdendo. Mas eu fazia as minhas atividades. Então, assim, e às vezes as pessoas têm essa questão de a pessoa ser tão perdida, né, na questão da didática, na questão de fazer essas atividades na aula, assim, na escola, que às vezes acabam, essa pessoa, ela é uma pessoa abaixo da média, ela não tem a capacidade de acompanhar a turma. Na verdade, não. Você só não conseguiu atingir as habilidades fortes dela. E várias pessoas acabam sendo superdotadas nessas áreas que a escola não foi capaz de suprir. Às vezes uma informação, o estudante é muito distraído, o professor responde alguma coisa dessa categoria na ficha, isso é superficial. Distraído por quê? Como? Aí você começa a conversar com o professor da disciplina e depois, somada àquela informação que você já tem do estudante, você verifica que ele está desinteressado porque o que está sendo trabalhado na sala de aula naquele momento é um conteúdo que ele já domina. Então, se não é interessante, se eu não preciso daquela informação, se eu já tenho domínio, eu não vou prestar atenção. E eu vou ter um comportamento semelhante ao comportamento de uma criança que tem, por exemplo, um transtorno do déficit de atenção, vai ficar distraído, vai ficar desatento. Muitos famosos possuem um QI acima da média da população. Alguns com mais de 150 pontos, como os atores Matt Damon e Ashton Kutcher, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e aqui no Brasil, o cantor Chico Buarque e o apresentador Jô Soares. Para a identificação de um superdotado, é ideal realizar testes com profissionais capacitados, a fim de evitar danos quanto à aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo. Acadêmica é muito fácil do professor perceber. Então isso já dá um start muito fácil para que essa pessoa consiga se reconhecer. A imensa maioria dos professores não tinham tato com essa questão de superdotação. Para eles, era como se fosse um aluno bom na escola. Era assim que era tratado, o João era bom na escola. Que apesar das pedagogas terem um bom conhecimento do assunto, mas os professores não. Então, eu ficava sendo tratado como qualquer um. E se eu fizesse as coisas muito bem, se eu não fizesse, fazia pouca diferença. Ou seja, eu era só mais um. E ela precisa de um atendimento diferente. É a mesma coisa que a pessoa ter uma miopia, você sabe que é míope, mas você não põe óculos. Não, daí 10 anos depois você vai dizer, o que aconteceu? Um estrago, né? Então ela teve dificuldades nesse caminho pela falta de ter, vamos dizer, o atendimento adequado. Quando o estudante ele não é atendido dentro das suas necessidades, ocorre, de um modo geral, uma desmotivação pela sua escolarização. Não é incomum encontrarmos estudantes superdotados que reprovam de ano, que têm notas abaixo do esperado, que têm um desempenho muito aquém daquilo que poderiam ter, porque não estão sendo identificados e nem atendidos de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. O estudante superdotado, ele é um estudante da educação especial, porque ele precisa de um atendimento educacional especializado. Eu concordo
concordo que se eu tivesse tido um bom tratamento lá no começo do fundamental, ele teria me sentido bem pouco estimulado, assim, era uma falta de estímulo em alguns momentos. Até na escola particular, inclusive. Então, assim, se eu tivesse tido um tratamento tipo, contínuo desde o ensino fundamental, talvez eu teria sido mais desenvolvido o meu potencial intelectual muito mais do que eu tenho hoje. Nós tivemos, no ano de 2018, na rede pública estadual, um número muito grande de estudantes afastados por problemas de saúde e, na sua grande maioria, problemas de saúde mental, agravamento, né? Problemas psiquiátricos, e ficaram afastados da escolarização, recebendo escolarização domiciliar pelo SARI, que é o nosso Serviço de Atendimento Domiciliar e Hospitalar, porque não conseguiam, ficaram doentes, adoeceram com pânico, depressão, transtornos de várias ordens aí, psíquicas, né? Ou seja, isso poderia ser minimizado se o estudante tivesse o atendimento adequado na sala de aula e no atendimento educacional especializado. Então, além do problema do baixo desempenho, ele ainda pode sofrer problemas de ordem de saúde. Diria que o mais importante é o acompanhamento contínuo feito com o pessoal do setor da parte de psicologia, que tem a questão da educação especial da superdotação, algo muito contínuo, algo muito claro, algo muito evidente. Então esse tratamento eu diria que é fundamental para essas pessoas. Porque assim você consegue se construir. É uma questão de autoconhecimento. Você fica um vazio, assim, sabe? Fica um vazio. Você fala assim, mas por que você terminava as coisas rápido em matemática? Putz, até então eu não sabia. Por quê? Então, e hoje tem uma explicação para isso. Então, eu consigo me compreender melhor e poder passar isso para as pessoas de forma melhor, de uma forma aceitável, de uma forma que se construa boas relações sociais. Muitos estereótipos se colocam em cima da superdotação. Pressuposições que, por sua vez, podem levar a ideias equivocadas sobre um superdotado. Algumas delas, como acreditar que o superdotado não precisa de um atendimento especial e que superdotação é sinônimo de genialidade, são erradas. A família é um dos fatores cruciais para que o indivíduo se sinta acolhido e compreendido quanto à sua singularidade. Mas ainda há muita dificuldade porque é muito mais fácil eu pedir auxílio para alguém que tem uma dificuldade do que para alguém que é muito inteligente. Se a mãe diz assim, meu filho é inteligente, você está se achando, né? Então sempre, os pais têm muito medo de dizer que o filho é inteligente. Eu só fui uma pessoa que, como eu já disse, sempre fui muito tranquila em questão de assumir esse papel, de questão de ser um jovem superdotado. Não tenho mais problema, eu me aceitei já muito bem com isso. Entretanto, muitas famílias mesmo, as pessoas se retraem. Tanto que é difícil eu mesmo saber, muitas pessoas que são superdotadas. Eu sei mais pelo convívio que eu tive no DAP do que por qualquer outra razão. Não porque a pessoa vem me dizer, também sou superdotado. As pessoas não falam. As pessoas, elas tentam se normalizar. Eu acho que a maioria das pessoas, não sei se é por elas ou se é pela família. As famílias também, acho que acabam tentando normalizar os seus filhos. Tratá-los de forma normal. Mas na verdade, eles não são. E não é não ser normal no mau sentido. É ser diferente. Eu acho que não tem problema ser diferente. Tem que se aceitar e ser tratado de forma mais rica, mais plena possível. Ele foi para a escola já alfabetizado, né? Quando ele começou a escolinha, né? Ele já sabia ler e escrever, sabe? É uma coisa que me chama a atenção, porque na idade dele não é normal, né? Digamos, não é normal pelo que a gente é ensinado, né? Porque é diferente, você vê o teu filho com algumas habilidades, você fica pensando várias coisas. Será que meu filho é normal? Não é, né? Será que é o padrão, né? A dotação não é você, ter notas excelentes, né? Você tem filhos que podem ter notas baixas e são superdotados, né? Porque não é uma área só. Tem a criatividade, tem a área artística, né? A área na matemática, ciências, biologia, são N áreas, né? E é difícil lidar com eles. É difícil, não é fácil. Porque
A gente não ensinou, não é ensinado isso na escola para nós. A gente vê a nossa escola, por exemplo, colocando para fora essas crianças que têm habilidades a mais, não procurando entender por quê, né? Por que será que ele termina antes que o outro, a tarefa? Por que ele quer ajudar o outro, né? Por que ele tem uma habilidade a mais em desenho ou outras características, né? Eu vejo uma escola assim que criou muito padrões, né? Você tem que ser desse jeito. Se você fugir o padrão, você não serve, você é excluído. Isso é triste, né? De você ver essa exclusão. Porque cada ser humano, eu acredito, né, tem sua individualidade, tem sua criatividade, sua inteligência. E infelizmente a nossa escola, ela exclui, se você não estiver dentro do padrão. Você acaba assim percebendo, né? Porque você já passou por um processo, viu como é que acontece. Veja a mesma coisa com as crianças, sabe? Só que o que acontece? Eles estão levando em médicos e dando remédio, às vezes taxados como hiperativos, como outra coisa, e dando remédio. E eu vejo aquelas crianças ficando apáticas, porque não são direcionadas por um profissional adequado, pela falta de conhecimento, né? Que a gente sabe, né? Todo mundo é ignorante em uma área, né? Não seria diferente, né? Porque é uma coisa, digamos assim, não que seja nova. Então, é que falta conhecimento. As pessoas saberem que o teu filho pode não estar doente, sabe? É o fato de você levar num lugar que seja indicado para tratar esse... Não é tratar, eu acho que é descobrir, né? Descobrir que existe pessoas diferentes da gente, que a gente tem que se adaptar, que a gente tem que conhecer. O atendimento ao superdotado pode ser realizado em clínicas particulares e também na rede de ensino público. No Paraná, o CID, a Secretaria de Estado da Educação, oferece atendimento aos alunos que se sobrepõem à média. O atendimento educacional especializado para o estudante superdotado, ele pode ser ofertado na sala de recursos em contraturno, mas ele também deve ser contemplado na sala de aula comum, na escolarização, durante a escolarização, porque o estudante, como ele tem condições em algumas matérias de se sobressair e aprender muito mais rapidamente que os demais, o professor ele pode oferecer atividades de enriquecimento no ensino comum também. Mas algumas características dá para ser observadas em questão de um perfil de um jovem superdotado no ambiente escolar. Às vezes a pessoa ela pode se destacar, por exemplo, na área de lógica matemática. Uma pessoa muito boa em lógica matemática, você investigar por que ela é boa. Você saber se ela é boa de insight, tipo, não tem informação nenhuma, mas ela tem as sacadas, ela tem um raciocínio diferente. Às vezes que pode até levar a um erro, mas um erro de conceito, não um erro de pensamento. Então um pensamento diferenciado de um raciocínio, de uma questão, pode ser um indicativo para isso. Por exemplo, na área de matemática você dá para você ver isso. É mapeável, é rastreável. Pô, essa pessoa é um cara... na área de redação, a pessoa manda muito bem. Na área de questão, na área de atividade, essa pessoa é uma pessoa acima da média, uma pessoa diferenciada. Aí você começa a ligar uma coisa na outra. Bom, daí você pensa assim, essa pessoa não tem um perfil na lógica matemática, mas ela tem um perfil para outra área. E ela pode ser uma pessoa que tem altas habilidades nessa área. E daí, consequentemente, é um jovem superdotado por ter altas habilidades. Então, ter um amplo contato entre professores pode ajudar muito. Ou se a pessoa for uma pessoa, que você vê assim, muitas habilidades na sua área, desconfie. É uma desconfiança que você pode ter. Então, se a gente entende que ele funciona assim, nós vamos tem estratégias, tem enriquecimento, tem uma série de coisas na lei já que permite que se faça alguma coisa diferente para esse aluno. Mas a primeira coisa que ele precisa ter um relatório, um laudo que diga que ele é superdotado. Daí então ele entra na faixa da educação especial, que dá permissão para que tem prerrogativas que eles podem recorrer para isso e ter algumas aberturas melhores de flexibilização de frequência, flexibilização de conteúdo, compactação de conteúdo, tem uma série de artifícios que a gente pode ter para que a escola seja um pouco mais favorável. Quando uma família ela identifica um dos seus membros, né, um filho, alguém, como uma pessoa com indicadores de altas habilidades de superdotação, ela pode proceder da seguinte forma. Ela pode comunicar à escola, né, olha,
o meu filho ou esta pessoa, ela está apresentando esses comportamentos e suponho que sejam comportamentos de superdotação. E a escola deve acatar essa informação e fazer a investigação. De acordo com dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2013 o número de superdotados no mundo atingia mais de 260 milhões de pessoas. No Brasil, em estudo realizado em 2018 pelo MEC, o Ministério da Educação, estima-se que pelo menos 5% da população brasileira, cerca de 10 milhões de pessoas, são superdotadas. As pessoas elas têm essa questão de a pessoa ser tão perdida, né, na questão da didática, na questão de fazer essas atividades na aula, assim, na escola, que às vezes acabam, essa pessoa ela é uma pessoa abaixo da média, ela não tem a capacidade de acompanhar a turma. Na verdade, não. Você só não conseguiu atingir as habilidades fortes dela. Várias pessoas acabam sendo superdotadas nessas áreas que a escola não foi capaz de suprir. Porque, por exemplo, tem várias áreas das inteligências que não são supridas pela escola. A parte de matemática mas não é a regra. Então vários superdotados que têm pontos fortes na questão da área da música, na questão artística, e é muito pouco trabalhado isso no ambiente escolar, elas acabam se tornando pessoas medianas ou até ruins alunos por isso. E não é bem assim. Eu incluo os alunos dentro da classe comum, mas eu não preparo o professor para pegar aquele aluno. Então, hoje nós estamos assim com os tutores, né? Então esse aluno precisa de um tutor. Eu vejo criança superdotada que o professor pede que tenha um tutor para ele. Então, umas coisas assim que ainda é falta dessa boa formação do professor e desse preparo da escola. Eu acho que talvez a gente tenha uma mudança agora. Nós estamos sempre lutando, né, com isso, mas assim, talvez dê uma melhorada agora, uma visão mais prática desse atendimento que a criança precisa. O Brasil, ele tem uma cultura voltada para as questões das deficiências, dificuldades de aprendizagem, o aluno que apresenta um problema de aprendizagem, e aquele que se destaca porque se sobressai, aprende rápido, vai muito bem, é muito interessado, ele acaba sendo engolido por toda essa dinâmica da escola que tenta padronizar o ensino. Então, a dificuldade em oferecer uma educação, uma escolarização que atenda às necessidades individuais gera essa invisibilidade do estudante superdotado. É que até também porque não tem muito curso mesmo, assim, seja de especialização ou de graduação, que trate da educação especial, da superdotação, de uma forma mais ampla, de uma forma mais rica no quesito identificar no ambiente escolar. Então, falta também pessoas, até capacitação de pessoas mesmo. Não é um nicho que muitas pessoas dominam. Então, a partir do momento que esse ambiente, esse nicho de pessoas ser incorporado às escolas, às instituições de ensino, seja elas da esfera pública ou da privada, vai possibilitar que esses superdotados sejam identificados e tenham um tratamento de forma plena, assim, de forma que maximize seu conhecimento, sua aprendizagem. Ele diz assim que não é importante o resultado, não é importante um número de QI. O que é importante é o autoconhecimento. Então, esse teste vai trazer, normalmente a testagem que a gente faz, ela traz uma bagagem para a pessoa seguir dali para frente. Investir na capacidade do ser humano pode nos trazer muitas respostas que hoje nós não temos. Porque você aprimora quando você conhece, você tem os profissionais que vão indicar como você deve tratá-los. Não que eles não deixem de ser filhos, mas é diferente a forma de você tratá-los. Porque eles não verem você, digamos, como pais, assim, o meu pai e minha mãe são... Não, são pessoas, ele tem uma versão mais racional das pessoas, né? Claro que tem o emocional também, mas é diferente. Depende de como você consegue explorar esse conhecimento lá no início da sua formação. Como você consegue explorar essas características da pessoa. Senão a pessoa fica um superdotado oculto, ela não explora o conhecimento. E daí, como não consegue mostrar, aí parece que é uma pessoa normal, na verdade não é.